Você já ouviu a história do psicólogo que curou uma ala psiquiátrica inteira de uma prisão no estado do Havaí sem nunca ter falado com os pacientes? Estou falando aqui do Dr. Ihaleakala Hiulen. E será que a gente pode também, que a gente tem esse poder, essa capacidade de trabalhar no lá fora sem precisar trabalhar com as situações, sem precisar conversar com as pessoas? Esse psicólogo, Dr. Ihaleakala Hiulen, PhD, ele trabalhou por 3 anos nessa prisão do estado do Havaí, onde tinham criminosos realmente barra pesada. Eram estupradores, serial killers, assassinos, eram pessoas muito temidas pela sociedade, inclusive pelos próprios trabalhadores daquela ala psiquiátrica. Dr. Hiulen, quando ele foi convidado para trabalhar nessa prisão, ele colocou a condição de que ele não queria conversar, não queria ter conversas ou consultas particulares com os pacientes. Eles acharam muito estranho, porque um psicólogo que não conversa com seus pacientes não fazia sentido. Mas aquela ala psiquiátrica já estava tida como perdida, não tinha jeito. Havia uma grande rotatividade de funcionários, porque ninguém ficava naquela função. Era um lugar hostil. Era um lugar onde esses criminosos, eles precisavam ficar acorrentados, né? Eles ficavam algemados, porque eles eram muito violentos, eles não tomavam as medicações, então tinham muitas faltas nos trabalhos, os banheiros eram muito estranhos, as descargas davam sozinhas, parecia um lugar realmente assombrado, era pesado. E o Dr. Hiulen, a partir do momento que aceitou esse trabalho, a única coisa que ele fazia era adentrar na sala dele, pegar as fichas dos pacientes e, ao ler essas fichas, ele ia trabalhando nele mesmo. Quero trazer aqui a pergunta de uma pessoa que acompanha a gente, que está junto conosco aqui. Deixa eu ver o nome dela para conseguir falar. A Lourdes tem uma dúvida e eu vou utilizar a dúvida dela para a gente fazer o vídeo de hoje. Ela perguntou assim: o Dr. Hiulen, ele curou a ala psiquiátrica, mas como ele fez? Ele não fez com os nomes dos pacientes? Então, se eu for fazer para um filho que está passando por um desafio, talvez, eu não posso fazer com o nome dele também, ou eu teria que fazer para mim? Esse psicólogo, o Dr. Ihaleakala Hiulen, quando as pessoas perguntavam para ele como ele havia feito aquilo, porque na medida que o tempo ia passando, as coisas foram modificando. Sem o Dr. Hiulen ter esse contato direto com os pacientes, ele conseguia transformar aquele ambiente. E ele dizia que tudo o que ele fazia era ler as fichas e trabalhar nele aquilo que ele percebia nele que estava contribuindo para que aquele problema estivesse diante dele. Porque dentro disso existe a autorresponsabilidade, que é o pilar principal da filosofia Runa, do Ho'oponopono. Então, basicamente, o Dr. Hiulen, quando ele entrava naquela sala e ele começava a ler as fichas dos pacientes, não era apenas com o nome dos pacientes, mas ele ia lendo lá todos os crimes que os pacientes haviam cometido, os delitos, o que eles tinham feito. E como ele assumia a responsabilidade, ele dizia, né, que nós precisamos assumir 100% da responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Então, tudo o que está na nossa realidade é uma responsabilidade nossa, não pelos atos em si, mas pela memória que nós temos no nosso subconsciente que compartilhamos com aquela situação. Então, o problema não é lá fora. O Dr. Hiulen sempre dizia, o problema não é o outro. As pessoas, elas já são perfeitas. O que são imperfeitas são as memórias. Esses são os dados e seriam os nossos únicos inimigos. Quando ele começava a ler as fichas, ele assumia a responsabilidade por aquilo estar na realidade dele, entende? Porque ele só estava com aquilo na realidade dele porque em algum nível, Dr. Hiulen tinha uma memória no sistema dele que ele compartilhava com aqueles criminosos, com os pacientes. Então, ele não precisa trabalhar lá fora, ele trabalha nele mesmo, no subconsciente dele, observando o que ele sentia. Imagine, você lê a ficha criminal de um estuprador, de um abusador, ele ia sentindo as sensações, a raiva, a angústia, o desespero, talvez uma série de sensações, de emoções
E tudo isso, quem era responsável por isso era o Dr. Hugh. Então ele diz que nós somos responsáveis pelas nossas percepções, pelos pensamentos que temos, pelas reações que temos em relação ao mundo lá fora. E ele diz que o lá fora não existe. Por isso, se eu percebo algo lá fora, é porque eu sou responsável e eu tenho uma memória disso no meu sistema. E cabe a mim iniciar a limpeza. Nós sempre temos duas escolhas. Ou a gente segue as inspirações, ou a gente segue as memórias. Ou a gente purifica e ficamos no estado zero, nosso estado original, ou a gente segue reencenando as memórias. Então, no seu caso, Lourdes, como você quer auxiliar o seu filho, por exemplo, trazendo esse conceito do que o Dr. Ihalakala Hugh nos ensinou, você assume responsabilidade. Não é o nome que vai fazer a transformação, nada disso. É você iniciar a limpeza em você. Porque o seu filho, veja, ele é perfeito do jeito que ele é. Ele está vivendo tudo perfeitamente com aquilo que ele precisa vivenciar. Cabe a você amá-lo. Era o que o Dr. Hugh fazia. Porque quando o Dr. Hugh estava lendo as fichas dos criminosos, ele ia olhando e ia percebendo que ele ia perdendo a percepção da perfeição. Porque tudo já é perfeito. E se eu vejo qualquer coisa que é diferente do amor, são memórias. É uma memória. Então, independente do desafio que o seu filho está passando, né, onde ele estiver, é a tua percepção, na tua percepção que você deve trabalhar. Se você quer seguir a filosofia Runa ou Ho'oponopono, né? Então você vai perceber os pensamentos que você tem em relação ao seu filho. Quais são as sensações que emergem no teu sistema quando você conversa sobre o seu filho? Como você vê o seu filho? Você o vê como um coitado, como alguém que precisa de ajuda? Você sente angústia por ele não conseguir estar do jeito que você acha que ele deveria estar? Perceba, tudo é julgamento. Tudo é julgamento. E todo julgamento é um pensamento e todo pensamento é uma memória. E toda memória pode ser liberada. Como o Dr. Hugh limpou tudo aquilo nele? Conforme ele foi liberando nele esses pensamentos, dizendo eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Conforme ele ia limpando nele essas percepções, esses julgamentos, essas memórias erradas que estavam nele e não nos pacientes, conforme ele libera nele, ele liberou nele, essa mesma liberação ocorria nos pacientes, nos criminosos. Então, conforme o Dr. Hugh foi se curando, os criminosos foram como se curando junto. Porque uma vez que a gente faz a petição da liberação dessas memórias, a divindade desce tanto pelo meu sistema, tanto pelo sistema daquele que faz a petição, quanto no sistema daqueles envolvidos na situação que eu estou purificando, nos pensamentos, nas percepções, entende? Então, a ideia aqui não é que você faça com o nome dele apenas, mas você faça com tudo, com os teus pensamentos, com os seus julgamentos, que você acha que o teu filho deveria estar assim, assim, assado. Isso é um julgamento. É como se você quisesse ditar qual é o melhor caminho para ele. A gente não sabe da jornada do outro, não sabemos do plantio do outro, não sabemos por que o outro está passando pelo que ele está passando. E a ideia do Ho'oponopono é parar de enxergar os defeitos, as memórias erradas, parar de julgar e simplesmente entender que está tudo certo do jeito que está e a gente fazer aquilo que as pessoas merecem, que é amar. Elas só merecem ser amadas. Tudo o que as pessoas querem é serem amadas, elas não querem ser mudadas. E se você quer ajudar o seu filho, é você limpar em você as memórias que estão em você, que estão contribuindo para que o seu filho tenha determinado comportamento, situação. Então, se você quiser fazer uma petição para a divindade, você diz, divindade, limpa em mim aquilo que está em mim, que está contribuindo para que meu filho passe por tal e tal desafio. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sabendo que em última instância você sempre vai fazer para você, não tem nada a ver com seu filho. Seu filho é uma projeção, seu filho é um mensageiro do seu eu profundo, seu filho está apenas te mostrando algo que está dentro de você. Todos os pensamentos, percepções, julgamentos que você tem dele é algo que está no teu sistema e não no dele.
Ele também tem, obviamente, ele é uma identidade própria, mas ele tem a jornada individual dele. E se você percebe qualquer coisa fora do seu caminho, é uma memória que você compartilha com o seu filho. Daquele momento de desafio, não sei qual é ele, não sei quais são os problemas, mas se você está percebendo esses problemas na sua experiência, é porque você compartilha com ele esses dados, essas memórias. É como se fosse um vírus que você pegou. Ele tem o vírus e você pegou, e quando você limpa esse vírus, que são os pensamentos, julgamentos, as memórias erradas, quando você limpa em você, esse mesmo vírus é liberado nele. Quando você acessa a paz, ele também acessa a paz por ressonância. Quando você está em paz, o cosmos se reorganiza, porque você ficar preocupada com o seu filho não é algo que influencia apenas na sua experiência ou na experiência do seu filho, mas é algo que influencia na experiência global. O planeta fica preso nas memórias, o cosmos fica preso nas memórias, os teus ancestrais ficam presos nas memórias, mas agora quando você acessa o eixo de paz, você entra no estado zero, você fica em paz. Eu te amo, sou grato, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Quando você acessa essa paz, o seu filho vai acessar a paz. O globo terrestre vai acessar a paz. O cosmos vai acessar a paz. O seu filho, quando você entrar no eixo de paz e ficar purificando, seu filho vai receber o que for perfeito e ideal para ele, dentro da caminhada, do trilhar dele. Você não julga aquilo como certo e errado. E você simplesmente o ama pelo que ele é. Ele é um mensageiro do seu eu profundo. Então limpe em você e tudo mais deverá ficar bem. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Gratidão por aqui estar. Se você gostou da camiseta Eu Sou o Runa, você pode adquirir a sua na nossa loja, já está disponível. E o link está na descrição. Também te convido a fazer parte da assinatura Vida Runa de Valor, esse portal com mais de 100 aulas onde você pode aprender a verdadeira filosofia runa e o verdadeiro Ho'oponopono, com encontros mensais, gravações de palestras, tudo isso. Vai ser muito bom recebê-los. Muita gratidão por aqui estar. Saibamos que nós podemos sim fazer a diferença, que a gente pode, assim como o Dr. Hyolen, curar em nós, e essa cura se estende naturalmente às outras pessoas. Aloha! Tchau!